iniciarão logo uma operação de resgate. Swift concordou. Havia sobreviventes na academia do abrigo. Swift largou a mochila com um estalo. Os sobreviventes o olharam surpresos. O garoto sentou no chão, contra a parede, pensando em como sair dali o mais rápido possível. Ele temia que seu golpe fosse descoberto em breve. Swift ficou surpreso ao ver o grupo de sobreviventes. Olhavam para ele intensamente. 5 caras o olhavam sorrindo. Swift olhou fixamente para eles. Perguntou quem eram essas pessoas. De repente, alguém se aproximou dele de lado. Swift virou imediatamente a cabeça e se surpreendeu. Aproximando-se da pessoa que se aproximou. Era uma menina de uniforme escolar. Ela torcia os dedos nervosamente. Swift, olhando para ela, perguntou o que havia acontecido. De repente, viu uma garrafa de água ao lado. Ele perguntou, surpreso, como se ele realmente tivesse assumido o lugar da garota. Depois disso, ele pediu desculpas imediatamente e disse que iria embora de imediato. A menina se inclinou para Swift e, com um sorriso no rosto, respondeu que estava tudo bem. Ela então acrescentou que se ele se mexesse um pouco, ela se sentaria ao lado dele. Depois que Swift se mudou, a garota se sentou perto dele, agarrando os joelhos e olhando para o chão. Olhando para ela, Swift pensou que não havia paz. Nesse momento, nuvens se acumulavam lá fora. Swift comia batatas fritas. Todos se reuniram, olhando para o rapaz. A garota ao lado dele também olhava para Swift. Quem comia chips com voracidade, notando os olhares em si mesmo. Swift espalhou os braços em desagrado e pediu para que todos parassem de o olhar assim. Depois disso, ele entregou a bolsa de batatas fritas à garota. Ele disse a ela para se servir, agarrando o saco de batatas fritas nas mãos. A garota olhou para Swift, chocada, e não soube o que dizer. O cara, com um sorriso no rosto, respondeu que tudo estava bem, mandando-a comer, agradecendo-lhe. A garota começou a comer o lanche. Ela começou a comer rapidamente todo o conteúdo da bolsa. Do sabor delicioso, surpreso, olhando para isso, Swift perguntou se ele realmente queria dar mais, retirando o saco vazio de batatas fritas do rosto dela. A garota ficou incrivelmente feliz. Vendo o rosto feliz da garota, Swift sorriu feliz e disse que ele não quis comer nada. Ao ouvir isso, a menina ficou um pouco triste, abaixando a cabeça. De repente, uma caixa de guloseimas, lançada por Swift, caiu no chão. Pegando na mão, a garota se virou para Swift e começou a agradecê-lo em voz alta, dizendo que estava incrivelmente grata a ele. Swift, apesar da garota, respondeu que era só um detalhe, a qual ela, em resposta, respondeu que não suportava ficar endividada. Depois disso, ela acrescentou que Swift deveria dizer se precisava de algo. Houve silêncio em todo o salão. A luz dos holofotes iluminou toda a sala. De repente, a garota entregou uma garrafa de água a Swift. Quem, olhando para ela, surpreendeu-se aqui. A garota disse: "Tome água." Havia um sorriso feliz no rosto dela. Espalhando os braços, ela disse que o dia já havia sido distribuído. Mas, como Swift chegou atrasado, ele não conseguiria. Swift não respondeu, mas apenas olhou para a garrafa de água cheia. Havia bolhas de ar flutuando na água. Swift olhou para a garrafa e disse a si mesmo. A água estava levemente turva. Porque era a água da torneira. Ele disse que se bebesse isso, seu estômago pode doer. Obrigado. Ele disse, deixando suas lembranças para trás. De nada, a garota feliz respondeu. Saindo e caminhando,
pelo corredor. A mesma garota seguiu Swift. Swift entrou no banheiro e a menina ficou quieta na entrada, aguardando-o após sair do banheiro. Swift voltou e a menina o seguiu. Voltando-se para a garota, Swift surpreendeu-se e perguntou por que ela o seguia, adicionando que o banheiro cheirava a cigarro e a essa velocidade a garota pegaria câncer de pulmão. A menininha olhou para Swift e, com um sorriso no rosto, perguntou se ele realmente fumava no banheiro. Depois disso, ela perguntou se ele temia que ela o sobrevivesse. Swift, ao ouvir isso, rezou e disse com um sorriso no rosto que ela era muito chata. Swift olhou para o lado e viu um jovem casal, no qual o cara estava falando algo muito agressivamente para a garota. Depois de ver isso, ele perguntou às meninas: desde quando as pessoas começaram a passar fome aqui? Ele respondeu: desde que ela chegou há 3 dias. Continuando a observar o casal, Swift viu que o cara, quem estava xingando a segundos, tomou a mão da garota e a conduziu. Ele perguntou se realmente tinha passado tanto tempo. Sim, a garota respondeu. Depois disso, Swift perguntou se todos aqui sempre tivessem sido subalimentados. Swift, continuando a olhar adiante, disse que seria melhor encontrar outro abrigo. Exatamente, a garota disse de repente, adicionando que várias pessoas haviam saído e não haviam voltado. Lembrando como os moradores dos andares superiores, ela olhou para os zumbis e disse que ver alguém se transformar em zumbi aos seus olhos assustava as pessoas a sair. Sim, Swift respondeu, sentado em um banco junto à parede, adicionando que todos estavam fracos. Todos estavam fracos diante de uma catástrofe. Ao lado de Swift, a garota respondeu. De repente, a garota que entrou cedo com um homem, ela saiu do quarto, fechando a camisa. A garota imediatamente disse que muito estava acontecendo aqui, que uma criança não precisava saber. Ao ouvir isso, Swift cruzou os braços sobre o peito e, olhando para o interlocutor, com um sorriso malicioso no rosto, disse que não perguntou. Depois disso, ele chamou a garota de idosa. A garota com os braços cruzados nas pernas. Ela olhou para frente e disse ser resiliente, porque ela nem sequer comeu. Não ligue para eles. Swift respondeu imediatamente com um sim. Eu sei que a garota respondeu descontente. Vendo as pessoas sentadas no chão, sem fazer nada, Swift perguntou se a garota realmente mudou muito nos últimos dias, ou ela sempre foi tão velha. Ainda é cedo para eu crescer. A garota respondeu friamente. Swift olhou à frente e viu uma garota nos degraus. Então, disse mesmo alunos do ensino fundamental pareciam tão crescidos. Recentemente, perguntou o nome de quem o interlocutor era. Bora, a garota respondeu imediatamente. Swift levantou-se do banco, virou as costas para Bora e perguntou se os pais da garota realmente estavam mortos. Bora virou-se imediatamente para Swift e perguntou se ele achou a pergunta deselegante demais. Swift, coçando a bochecha, confuso, voltou-se para a garota e ele respondeu que era apenas um pouco como ele não teve pais desde o nascimento. Lembrando do que havia acontecido, Bora respondeu que seus pais estavam em outro abrigo, explicando que acabou aqui porque seus professores a trouxeram aqui, sendo que a academia dela ficava perto. Ao ouvir isso, Swift disse que os pais da garota devem estar em um abrigo próximo ao trabalho. Sim, Bora respondeu imediatamente, adicionando que poderiam se encontrar novamente um dia. Neste momento, o sol surgia das nuvens lá fora. Swift espalhou macarrão instantâneo no chão. Olhando para isso, Bora disse que se Swift comesse muito sódio, ele estaria propenso à desidratação. Coma um pouco de sopa, ela sugeriu.
com um pedaço de macarrão seco na mão. Ao morder, outro pedaço. Swift disse descontente. A garota não deveria ser espertinha. Senão, ele comeria tudo sozinho. De repente, alguém se aproximou de Swift. Virando a cabeça, perguntou o que os caras precisavam. Um homem enorme, de jaqueta azul, pairava sobre ele. Sei que você é de fora. O homem disse, com cara descontente. Adicionando, ele realmente não percebeu que todos estavam ao seu redor. Todos estavam famintos, sem esperar uma resposta. O homem se inclinou para Swift e disse que ele era obrigado a compartilhar nessa situação. Ao ouvir isso, Swift, sentado no chão, perguntou se ele realmente devia algo a todos. O resto das pessoas sentadas atrás dos 5 recém-chegados sussurraram que a coleta de alimentos recomeçou. Havia raiva e ódio nos olhos do homem. Olhando para ele Swift, perguntou se parecia que ele estava brincando. Vendo tudo isso, Bora se inclinou para Swift. Sussurrou que esses homens eram assustadores. Acariciando a cabeça da garota, Swift, com um sorriso no rosto, pediu à menina que fechasse os olhos por 1 minuto. Adicionando que tudo acabaria em breve. Depois dessas palavras, Swift começou a levantá-la do chão. Nesse exato instante, sangue jorrou. Bora gritou, horrorizada. Ela fechou os olhos e abaixou a cabeça. Alguns segundos depois, ela abriu os olhos. Já estavam cheias de lágrimas. De repente, viu 2 homens com rostos ensanguentados. Estavam deitados aos seus pés. Swift estava um pouco mais distante. De quem? Um homem de jaqueta azul se afastava, horrorizado. Todas as pessoas ficaram chocadas com o que viram. Bora não ficou menos chocada. Swift avançou confiante. Um dos que ainda resistem espalhou os braços chocados. Swift sorria loucamente. Ele imediatamente acertou o adversário com a perna, e com um giro, ele chutou na mandíbula do homem. O que ele viu? O último desafiante avançou com os punhos em alta. Com um rápido soco, Swift simplesmente se abaixou. Dessa forma, evitando e imediatamente depois disso, ele desferiu um forte golpe no estômago do oponente. O novato agarrou imediatamente o lado. E ele caiu de joelhos, perdendo o golpe. Todos na sala ficaram chocados naquele momento. Com a boca aberta, assistiram ao que acontecia. Swift venceu todos os novatos. Viu o último. Resultou ser um homem de jaqueta azul, que já se levantara do chão. O homem olhou para a multidão, furioso, e ouviu-os dizer: Swift era muito melhor que o cara grande. Incapaz de suportar, o homem correu e gritou com raiva. Mas o cara não perdeu a cabeça e agarrou o gordo pela jaqueta, fazendo uma passagem para as pernas. Com um movimento rápido, Swift agarrou o gordo pelo pescoço. No segundo seguinte, o enorme homem caiu ao chão. Swift, com a cabeça baixa, não parou por aí. Agarrando a perna do oponente, ao mesmo tempo, ele fez uma forte e firme pegada na perna. Com o nariz ensanguentado, o homem gritou de horror, para Swift parar de segurar a perna do gordinho. Swift, com uma risada maluca no rosto, perguntou se o comandante não deveria ser responsabilizado, sem soltar a perna. Swift pensou consigo mesmo que se ele quebrasse o tornozelo do gordo, então tudo deve ficar em silêncio. Por um instante, ouviu-se um estalo alto. Depois disso, um grito agudo foi ouvido. Nesse exato instante, 4 soldados saíram pela porta, correndo para a briga. Ao ver os rapazes, Swift sorriu satisfeito e disse que eles ficaram quietos a tempo. Depois disso, apontou para o gordo e disse: o homem parecia ter torcido os ligamentos. Ele rolava no chão, segurando a perna quebrada. Os soldados correram até o tenente
e perguntaram, choqueado, o que havia acontecido. Então, Swift, riscando a cabeça em confusão e rindo, disse que não era aqueles 5 só queriam pegar suas coisas. Os soldados olharam imediatamente para os novatos, deitados no chão, pensando: esse bando era conhecido por sempre causar problemas. Depois disso, um soldado ordenou aos outros enviar todos para o hospital. De repente, um soldado se virou para Swift e perguntou, se essa confusão era realmente o que estava acontecendo. Mas antes que ele terminasse de pensar, Swift interrompeu o cara. Se ele realmente achava que havia organizado tudo isso aqui, imediatamente depois disso, Swift olhou para todos na sala e perguntou se era verdade que ele havia feito tudo isso aqui. Ninguém presente começou a responder. Todos se afastaram com medo e dispersaram. Depois disso, Swift riu, dizendo que era tudo apenas um grande mal-entendido. O soldado, vendo tudo isso, pensou que, independentemente da perspectiva, todos estavam apenas com medo. O silêncio voltou a reinar no salão. Então, de repente, rápido, com um largo sorriso no rosto, virou-se para o tenente Sonu e disse que ele fora nomeado capitão do primeiro ataque. Brigada, após essas palavras, Swift colocou a mão na mochila, dizendo que antes de ir, devem ter uma boa refeição e fumar, adicionando que preparou algo especial. Abrindo a mochila, o tenente viu que estava cheio de comida. E cigarros, que valor? Sunny disse confuso, com uma gota de suor no rosto. Swift respondeu com um sorriso que o líder cuidou tão bem da ordem aqui, que ele deveria ganhar mais. Depois disso, ele chamou Sunny para concluir a conversa. No andar de cima, rindo satisfeito. Sunny concordou, e Swift riu-se. E disse que sabia que eles se dariam bem. Os soldados restantes olharam para isso, perplexos. Então, Saldê se voltou para todos e ordenou que todos fossem levados ao hospital. Depois disso, a condição dos cidadãos seria verificada e relatou alguns minutos depois. Um porco feliz correu até Swift e perguntou se ele realmente lutou tão bem. Sim, Swift respondeu, revistando sua mochila, adicionando que a garota deveria ser boa, porque ele voltaria logo. Sempre lentamente e silenciosamente, disse Bora, olhando para o interlocutor. Alguns segundos depois, Swift, abrindo o tenente, felizmente, caminhou para a saída. Pessoas olharam e perguntaram quem era este Swift, porque ele tinha comida de sobra, era amigo do militar. Nesse exato segundo, todos na sala perceberam isso. Se tocassem Swift, seria o fim para eles. A noite caíra, a lua brilhava alto no céu. Depois de um tempo, um soldado gritou, pedindo a atenção de todos. Hansel estava atrás do balcão. Com um sorriso no rosto, ele saudou todos os cidadãos e disse ser o líder a cargo deste abrigo diante dele no chão de uma grande sala. Havia um grande número de pessoas observando todos. Chinchil disse que compreendia perfeitamente. Todos estavam passando por um momento difícil, devido à falta de necessidades básicas. E então acrescentou que por vários dias eles esperavam que o governo salvasse, mas não conseguiram estabelecer comunicação. Ele disse tristemente, após uma breve pausa, ao ouvir isso, um cidadão pegou a cabeça e o coração. Tremendo de medo, começou a sussurrar baixinho, que estavam todos acabados. Pensil continuou dizendo que provavelmente o aparelho governamental sofreu com o desastre, tanto quanto puderem, mas não se preocupem. Henshaw disse, decididamente, olhando para todos sem medo nos olhos.
Depois de uma breve pausa, ele disse que eles certamente assumir responsabilidade pela proteção dos cidadãos. Depois dessas palavras, todos ficaram furiosos. Pulando para os pés, começaram a gritar furiosamente, perguntando como isso resolveria a situação, porque precisavam de comida de repente. O sorriso sumiu do rosto de Henshal. Ele calmamente disse aos cidadãos para não se preocuparem, porque já haviam tomado medidas. Depois dessas palavras, ele pediu ao Swift para sair com ele por 1 minuto. Surpreendido, Swift apontou para si mesmo e perguntou novamente. Henshal pegou imediatamente a mão de Swift e puxou-o naquele mesmo instante. Henshal ergueu a mão do homem e gritou alto. Swift era um oficial enviado pelas forças não pacíficas à República da Coreia, acrescentando que Swift estava aqui para salvar todos. Swift ficou surpreso ao ouvir isso. De repente, ao ouvirem isso, as pessoas caiu em silêncio e olhou para o homem, chocada. Então, não é surpreendente que um dos caras disse. Depois disso, Swift lembrou-se como ele e Incel conversavam. No escritório, Enchiu perguntou, confuso sobre a possibilidade, anunciar aos sobreviventes que as forças N começariam em breve uma operação de resgate. Depois dessa pergunta, Swift autorizou com um sorriso no rosto. Deixando suas lembranças, gotas de suor desciam pelo rosto de Swift. E ele mesmo dizia confusamente em sua mente que Enchiu havia feito um alarido prematuramente. Enchiu não parou e gritou com alegria que LT Swift atualmente pediu ajuda para o N. Depois disso, ele acrescentou estar sob o controle cuidadoso deles. Todos seriam salvos em breve. Henshal respirou fundo e continuou gritando. Ao ouvirem isso, todos ficaram surpresos. Ainda era noite fora. As luzes do abrigo brilhavam pelas janelas. E Henshal continuou gritando para todos. Agradecer Swift por chegar à Coreia arriscando a vida naquele exato momento. Ouviram-se gritos de alegria e aplausos. Obrigado, Tenente Swift. A garota gritou, com lágrimas nos olhos. Confuso com isso, Swift apenas ergueu a mão e fechou os olhos, com um sorriso absurdo no rosto. Swift achou que Henshal era bom em política e teria sido um bom político, ou um líder religioso. A multidão aplaudia. Mas um homem no chão estava irritado. E pensou que as pessoas estavam enlouquecendo. No confinamento, tentou gritar acima do barulho, perguntando ao comandante quando a missão de resgate viria. Henshal tossou para o punho e disse que não sabia com certeza. Então teriam que unir forças para sobreviver. O cara gritou mais uma vez. Isso não era diferente do que estava acontecendo agora. Todos já estavam famintos. E não havia água potável suficiente. As pessoas começaram a sussurrar. Se pensar bem, as palavras do cara faziam sentido. Enchiu pediu aos sobreviventes que não se preocupassem. Ele chamou os sargento-chefe Son. O cara respondeu imediatamente. Quando o capitão perguntou se os preparativos estavam prontos, o tenente confirmou que os preparativos estavam completos. Soldados entraram imediatamente na sala. As pessoas os olharam surpresas. Os soldados ficaram em frente ao pódio e se voltou para a multidão. Quando Henkel disse que a partir de hoje eles planejam usar uma força de assalto móvel para obter suprimentos para necessidades militares e civis, o capitão parecia determinado. Quando ele não deixaria o povo morrer de fome. O povo emitiu outro suspiro surpreso. Rapidamente, e achou que estava assistindo a um fraco espetáculo, mas estava bem encenado e seria eficaz na manutenção da ordem. O tempo estava bom quando o comando de partir foi dado. O exército estava em alerta, monitorando a área.
20 horas depois, já estava escuro. Os zumbis atacaram os soldados. Um deles era devorado pelo monstro. Houve gritos de socorro. As pessoas do andar de cima retiraram as escadas para impedir que os zumbis subissem. As pessoas estavam tensas. A palavra na sala de administração. Apenas que foi um fracasso. O tenente, tenso, ruborizou. Disse que eles foram emboscados em frente a um grande supermercado e, para salvar o parque, ele atirou com sua pistola. E foi o começo. Dezenas, depois centenas de zumbis surgiram. E eles continuaram vindo, sem fim. Quando empilharam o sargento-chefe Son, rapidamente, ele ordenou o recuo. Mesmo assim, apenas metade voltou viva. Alguém falou com veemência ao comandante. Um soldado ofegante entrou no escritório. E Enchiu perguntou o que havia acontecido. E o cara explicou. Encontraram um corpo no banheiro. E parecia suicídio. O soldado também relatou sinais de motim, aos quais os soldados ficaram em silêncio tenso, sem saber o que dizer. O quarto estava silencioso. O telefone ainda tinha bateria suficiente. E eram 20h13. Swift olhou para a tela e pensou que não havia conexão com o quartel-general. Em vez de esperar resgate, ele deve fazer tudo para sobreviver sozinho. Ele sentiu olhares sobre si. Swift pensou que agora as pessoas estavam alvejando sua bolsa. Lamentável, este lugar já não tinha esperança. Então ele teve que mudar. Bora dormia ao lado dele em um rolo de papel. Ela segurava a jaqueta de Swift no sono e ele pensou que assim suas roupas estariam mais folgadas. É por isso que ele odiava crianças. O amanhecer foi lindo naquele dia. Orá! E começou a trançar o cabelo em um rabo de cavalo. Quando Swift perguntou para onde ela ia, a garota sorriu. Ela disse que ia à distribuição. Se ela chegasse mais tarde, seria difícil pegar água. Swift disse que não era necessário. Agora, ele mesmo iria buscá-lo. Mora ficou surpresa. Swift foi à distribuição. Belo tempo se estabeleceu sobre o prédio. O soldado perguntou ao cara o que faria. Quando Swift pediu para descer uma escada, o soldado se apoiou na grade e perguntou ao homem para onde ia. Swift respondeu que ia fazer compras ao cortar outro zumbi. O soldado não entendeu a piada. Então ele perguntou novamente ao supermercado. Parecia que estava em chamas, com muitos cadáveres dentro. Swift estava colando uma caixa. Ele colocou uma caixa grande de suprimentos nas costas. De repente, uma multidão de zumbis o atacou. Swift fugiu rapidamente deles. Ele gritou sobre o quão difícil era sua vida, enquanto corria dos zumbis. O clima era lindo. Ao desembalar as caixas, uma pergunta foi feita: se havia queimadores no depósito. Os soldados ficaram surpresos com o conteúdo das caixas. Pediram a Swift se ele estava bem, ao que ele perguntou se havia algo errado com ele. Um soldado desceu as escadas. Swift fugiu. Ordenando que levantassem as caixas, ele traria mais. Os soldados congelaram sem acreditar que Swift fugiu novamente. O dia estava acabando. Ramen perfumado estava sendo cozido na fogueira. A garota comia noodles, felizmente. As pessoas no salão degustavam com prazer. Swift olhou para isso com satisfação. E pensou que isso era a recompensa pelo trabalho duro. Ele olhou para as mãos cheias de calos. Ele pensou ter matado cerca de 300 pessoas hoje. Hansel foi até ele e perguntou como ele fez. Swift sorriu e disse que era um pouco difícil. Os soldados o admiravam. Swift pensou que não gostava do olhar deles. Pencil perguntou sorrindo.
Por que o garoto se esforçou tanto? Sozinho, pois na próxima vez os soldados o acompanhariam. Swift respondeu que estava mais seguro sozinho. Ao que o capitão respondeu. Ele entendeu que o garoto não confiava neles. Mas era perigoso fazer tudo sozinho. Swift cruzou os braços sobre o peito e pediu um garoto valente, mas não deixá-lo, pois precisava de um voluntário. O capitão colocou a mão no templo como um visor. Ele concordou com o pedido. Bora parecia feliz, com uma bolsa de pipoca nas mãos. E disse que o Swift era legal. Ele acariciou a cabeça da garota. E disse que agora ela sabia e pediu que ela comesse mais. Bora agradeceu-lhe pelo dia. De repente, um soldado invadiu o salão. Chamando o comandante, Michel perguntou nervosamente o que havia acontecido e pediu que ele se calasse. Corporal Soren disse que algo estranho estava acontecendo ali. Milhares de zumbis se reuniam ao redor. Swift ficou surpreso. Pessoas olharam para a rua. Na verdade, toda a área estava infestada de monstros. Swift colocou as mãos nos quadris, observando a cena. Soror encheu transpirava copiosamente. Zumbis esmagando-se entre si alcançaram as pessoas. Swift pensou que ninguém poderia impedir. Muitos zumbis. Então precisavam sair antes de serem cercados. Ele estava tenso, pois se hesitasse, Swift pegou Bora, ele iria morrer. Quem perguntou o que ele estava fazendo? E o cara disse que explicaria tudo depois, como precisavam escapar primeiro. Os soldados trancaram a porta, não deixando as pessoas sair. As pessoas pressionaram o soldado, mas ele pediu para esperar um pouco, ainda que o comandante não tivesse dado a ordem. Um dos homens começou a falar sobre o soldado, deixando-o sair rápido, a sua patética desculpa de que era perigoso lá fora. O homem disse. Stukas disparou, mirando as pessoas. Henkel pediu que todos recuassem, pois poderia haver zumbis atrás da porta. E os soldados os ajudariam a evacuar com segurança. O soldado pediu a Eugene que se sentasse como ele estava ferido. Descobriu-se que o soldado se transformara em zumbi. Ele mordeu seu ex-companheiro. As pessoas entraram em pânico e começaram a gritar. Os zumbis atacaram pelas costas. A porta está aberta. Havia zumbis do outro lado também. Em questão de minutos, começou a confusão. Os últimos tiros soaram. Antes, o soldado foi soterrado por uma multidão de zumbis. Hensel gritou furiosamente sobre quem atirou. Swift olhou para a multidão de zumbis, com ódio, enquanto a multidão de zumbis estava abaixo. Ele ficou no segundo andar. A noite era estrelada, os zumbis continuavam pressionando. Swift chorou, mas pensou que não estavam completamente cercados. Ainda assim, Bora pediu para ser libertada, sentindo-se tonta. A garota mordeu o lábio e disse que estava acabado. Swift olhou pela janela. Ele disse que ainda não estava tudo acabado. Então devemos nos animar, pois eles podem descer. Ele abriu a janela. Quando a garota perguntou como desceriam, ele respondeu que a carregaria, como não podiam morrer aqui. Ele olhou pela janela mais uma vez e disse que havia menos zumbis aqui, mas a única questão era como se libertar deles. Ao descerem, ele explicou que se estivessem cercados, seria ruim, mas se tivessem um carro, seria Bora disse mais que fácil. o tio Bonsu tinha uma moto. Swift pediu mais detalhes, e Bora apontou para uma moto rosa no limite do estacionamento, explicando que o tio Bonsu vinha aqui às vezes e disse que se algo acontecesse, ele escaparia nele. Swift perguntou imediatamente como era o Bonsu. Bora explicou que ele tinha cabelo verde e estava vestido de maneira estranha.
Swift achou que um carro grande e resistente seria melhor. Mas um moped manobrável seria ainda mais útil. Ele começou a torcer a faca na mão. Pensando no cabelo verde, ele deu a faca à garota e pediu que ela esperasse ali e não saísse. Ela prometeu esperar por ele. A respeito Swift prometeu que tentaria tudo. Rapidamente, o rapaz subiu as escadas o mais rápido que pôde. Swift atravessou a multidão de zumbis. Pensando em cabelo verde, ele matou um zumbi com cabelo amarelo. A multidão pressionava incessantemente, sem fim para os zumbis. E ele não entendia como poderia encontrar Bonsu. Entre eles, ele olhou para os monstros e se perguntou onde estava. Finalmente, percebeu que precisava voltar. Todas as paredes do corredor estavam cobertas de sangue. De repente, um zumbi com cabelo verde o atacou. Ele vestia roupas estranhas. Swift percebeu que era Bonsu. Ele pensou feliz que o havia encontrado. Então, ele a chaves pendurava nas calças de Bonsu. Swift abriu o carabineiro e pegou as chaves. Ao voltar ao local onde deixou Bonsu, ele viu o chão coberto de sangue. Ele chamou a garota em silêncio, desesperado. Ele começou a chamá-la em voz alta. Sangue escorria do seu machado quando Swift jurou. De repente, viu a manta se mexer. Bora saiu debaixo da manta, colocando o dedo nos lábios, e disse que estava aqui. Swift, aliviado, perguntou o que ela fazia ali. Ela respondeu que tinha visto na TV que, se os zumbis não conseguiriam encontrá-la. Swift sorriu e chamou-a para vir. Estava escuro lá fora. Swift desceu pelo tubo de drenagem com Bora nas costas. Finalmente, ele pousou no chão. Os zumbis avançavam quando ele alertou que eles teriam que correr o mais rápido possível. Ele virou para a garota e disse para segui-lo. Bora segurou o facão com firmeza. Expressando sua disposição, ele gritou para que ela rushou para atacar os zumbis. Swift cortou as cabeças dos zumbis. Ele atacou sem parar. Sangue jorrava de suas feridas. As estrelas assistiram à cena em silêncio. Por fim, a multidão de zumbis acabou. Swift ligou a moto, com as mãos ensanguentadas. Os zumbis começaram a atacar novamente. Swift gritou para que eles se afastassem e acelerou a moto. Ele atravessou a multidão de zumbis. O moped se deslocou entre os monstros. 6 meses se passaram desde o início do apocalipse zumbi. Swift dobrou a porta com uma chave de fenda. A sala que entrou estava vazia. Ele pensou que esses mal-intencionados haviam feito isso novamente. Ele colocou a mão na testa e pensou em como ele franzira tanto ultimamente. Ele pensou que ia ficar com rugas. Um som chamou sua atenção. Um grupo de rapazes coletava suprimentos, e um deles os instruía a ficarem quietos. O homem pediu para que os outros se apressassem. Swift se aproximou silenciosamente do homem. Ele o golpeou na cabeça com uma marreta. Swift pegou a arma do homem. O homem virou, xingando. Swift o atingiu novamente, ele dizendo que lhes disse para não voltarem mais. O cara desferiu um soco em um dos homens. Ele acertou o homem no nariz com um escopo. Swift pendurou a arma no ombro e disse isso. Aparentemente, quando se usa palavras, ninguém ouve. Perguntou se a única forma de eles voltarem ao senso comum seria que dessem seus braços um golpe nas suas próprias pernas. Ele disse que confiscaria as armas, então mandou que deixassem tudo e se perdessem. Swift estreitou os olhos e mandou que dissessem ao chefe para não mandá-los aqui novamente, pois na próxima vez acabaria mal para eles. Um dos homens segurava a cabeça quebrada. E disse:
irritado, que o chefe estava lhe dando uma última chance. E se ele não ouvisse e se juntasse a ele de boa vontade, ele acabaria com ele. O homem também falou sobre sua família. E Swift imediatamente enfiou faca na perna do orador. O homem gritou de dor quando Swift perguntou se parecia que ele estava apenas brincando. Ele pareceu assustador ao dizer que se os visse novamente, ele os mataria. Suor deslizava pelo rosto do homem. Swift tirou uma faca e sorriu. Se ele não os lesasse primeiro, ele também não o incomodaria. E agora, deixe-os ir. E ele esperava que não se encontrassem novamente. Os homens, apoiando-se mutuamente, saíram. Swift os observou e pensou que não era justo deixá-los assim. Assim, ele começou a coletar caixas, pensando que, se tivesse um amigo de confiança, ele não deixaria que eles escapassem impunes. Swift caminhava para casa quando se virou bruscamente. O telhado estava vazio, mas ele sentiu o olhar de alguém sobre si. Ele olhou para os telhados vazios. Havia arame farpado e um escudo com estacas. Próximo a uma das lojas, uma mulher cozinhava na cozinha. E quando Swift chegou, ela estava feliz. Swift pegou a comida da mesa e perguntou onde estava a Bora. Quando a garota respondeu estar no andar de cima. O cara disse que a comida estava deliciosa, a qual a garota pediu que ele não tocasse na comida com as mãos. Mas o homem se opôs, pois estava com fome. Ele colocou a caixa na mesa, dizendo que hoje conseguiu trazer algo. A garota abriu a caixa e sorriu. Que ele sempre traz algo, apesar de perigoso. Swift abaixou para tirar os sapatos e disse as pessoas más haviam arrumado tudo com cuidado para ele. E ele acabara de trazê-lo, e a garota perguntou imediatamente quem eles estavam falando. Swift explicou sobre as pessoas de Goldmoon. E então pediu-lhe para ter cuidado. O homem que descascava legumes pediu desculpas pelo fato de todos terem tido que se apressar, cuidar dele por 2 meses. E ele também gostaria de ajudar, mas ele não conseguia nem retribuir por ter salvado a vida dele. Swift disse que, mesmo juntos, ainda seria difícil para que os dois os derrotassem. Ele carregou a metralhadora, dizendo que tinha pego para o dia. Mas ele só deve atirar nos invasores e zumbis. Assim que você atirar, as portas do inferno se abrirão. Ele entregou a metralhadora ao homem e disse que havia poucas balas. Swift olhou para a porta branca. Laura dormia na cama. Ela acordou assim que Swift se aproximou e perguntou como ela se sentia. Ela respondeu que se sentia mal, mas ela não achava que ia morrer. Ela pediu desculpas por se sentir fraca e apática. Swift disse ter passado pela casa dela hoje, mas não havia abrigo normal nas proximidades. Os zumbis destruíram tudo. Ninguém restou. Eles provavelmente viviam espalhados, como eles. Ele pediu que ela não se preocupasse com a garota. Se os pais dela estivessem vivos, eles se encontrarão um dia, Laura gritou quando Swift a deu um tapa na cabeça. Ele perguntou por que a garota fazia cara de idosa. Depois disso, ele pediu que ela fosse para a cama. Porque, no novo mundo, ela precisava acordar cedo para trabalhar. Ela pediu que ele não falasse assim com a criança. Swift perguntou onde ela havia visto a criança. Aqui Swift olhou pela sala. Ele olhou para Bora, deitada no seu colo, e pediu que ela vivesse muito tempo. Longo tempo. E a garota dormindo respondeu. Ela viveria muito tempo. A noite caiu. Swift lutava com os membros do Goldman. Swift pegou o recipiente com água e refletiu sobre a quantidade de água que o homem carregou. De repente, sentiu algo novamente. Swift olhou ao redor
indiferente. Todas as pessoas em sua casa foram mortas. O homem de terno jazia em uma poça de sangue. Swift correu para o quarto de Bora. A porta estava aberta. Swift viu muitas pegadas na sala da garota. Ele jurou porque Boro não estava lá. Havia pegadas de botas masculinas pelo chão. Swift apertou o cabo do machado. Ele pensou. Irritado, ele deveria ter matado todos. O sol estava se pondo. Homens de terno e martelos nas mãos. Ficou no túnel. Swift saiu à luz do dia para encontrá-los. Ele ergueu o machado para golpear. O homem notou-o no último instante. Porque o cara era mal visível devido à escuridão e ao terno preto. A espada brilhou e o homem foi atingido. Ele queria avisar o chefe, mas ele não teve tempo. As pessoas começaram a entrar em pânico. O segundo homem começou a correr. A foice voou ao ar. Sangue jorrou como uma fonte. Swift deu um passo à frente. Ele caminhou sobre os cadáveres sem sequer se virar. O shopping parecia vazio, no entanto, havia zumbis aqui também. Swift sentou-se na grade e pensou. Ele sentiu um pressentimento. O chefe permitiu que esses zumbis entrassem, para impedir a fuga dos sobreviventes. Ele franziu o rosto. Pensou ter estado neste prédio antes. Então o plano ficou apenas na mente dele. Ele queria pegar e matar todos os malvados. Mas salvar o bebê era prioridade. Ele pensou que os caras da Gold Moon sabiam que ele era um perigo, e com certeza por isso que ele era perigoso. Teriam tomado a atitude Eles de provavelmente sequestrar a pegaram criança pra Bora como mantê-lo. refém para controlá-lo. Ele esperava que Bora estivesse vivo. De repente, ele notou Yuhan. O cara matou o guarda com um golpe. Swift ficou surpreso e pensou que seria Se fácil ele se unisse a esse cara. Ele olhou ao redor do shopping Yoren e espreitava atrás da parede. Swift se aproximou do homem. Ele sussurrou no ouvido dele que ele também tinha negócios neste acampamento. Yuhan pulou para trás de imediato e apontou uma besta para ele. Swift achou isso perigoso. Ele derrubou a besta das mãos do cara. Johan o atacou de imediato, e Swift disse que ele era rígido. Depois, ele propôs conversar. Entretanto, Johan pegou em sua arma. Swift pensou irritado que não havia o que fazer, sendo que a primeira impressão foi estragada. Então ele precisaria encurtá-lo primeiro. Ele atacou e pensou que ele nunca havia perdido em uma luta de 1 contra 1. Swift atacou com um pé. Surpreso, John desviou-se e pensou ter previsto seus movimentos. Eles ficaram em posturas de luta, frente a frente. John expirou, franzindo o rosto, e que talvez nem pudesse tocá-lo. John emanava uma aura de perigo. É assim que o vídeo termina. Se você assistiu até o final, não se esqueça de clicar no botão de assinar e deixe um feedback. Até o próximo vídeo.